o professor Sobrinho Simões. Creio que não precisa de nenhuma apresentação, já ganhou quase todos os prémios que havia para ganhar aqui em Portugal e no estrangeiro, mas ele não está aqui por causa disso, está aqui por ser nosso, Vila Praia de Âncora, um amigo da nossa biblioteca. Nós já o consideramos assim e temos muito gosto e muito orgulho em que seja um dos nossos e, portanto, queria agradecer-lhe o facto de estar aqui e de ser um dos mentores desta rede de amigos. A Paula Lima, igualmente, é o outro lado desta mentoria, desta vontade, desta forma de querer agarrar um projeto que, sendo estruturado em torno desta biblioteca fantástica, é sobretudo um projeto daqueles que gostam da nossa terra, que gostam da nossa biblioteca, gostam dos livros e que querem fazer disto algo melhor, ainda melhor. Eu queria também agradecer muito à Paula e é por isso que ela está aqui com este destaque que é mais do que merecido. Temos depois o António Pedro Vasconcelos. Todos conhecem o seu trabalho, todos conhecem o seu percurso, enfim, a sua experiência lá fora, o modo como lá fora aprendeu a gostar, a devorar-se filmes e com eles a crescer. Para nós é um imenso orgulho que esteja aqui e gostava de dizer-lhe que, porque sei que se interessa pelo desenvolvimento do cinema e nós aqui temos esse cuidado. Ainda há pouco tempo não tínhamos nenhuma sala de cinema aqui no concelho de Caminha. Recuperamos uma sala, uma velha sala, hoje está a funcionar, está com filmografia atual, está em Vila Praia de Âncora. Tem um gosto pelo futebolístico exemplar. Eu gostava de lhe elogiar essa nota. Nem todos partilham, mas devo-lhe dizer, ninguém é perfeito, mas creio que gostava de dizer isto. O António Roma Torres, também já muitos conhecem. O António Roma Torres vem hoje viemos aqui para ouvir falar do seu livro, para lançar o seu livro, mas vocês já o conhecem que também é nosso, assim como o professor Sobrinho Simões é nosso, de Vila Praia de Âncora, é nosso aqui mais próximo, já teve aqui algumas iniciativas connosco, ele também conjuga as coisas muito bem, porque de médico, psiquiatra, crítico de cinema, que eu acho que faz aqui uma junção muito interessante, ainda tem esta capacidade de juntar no seu currículo, se quisermos, esta forma de ser dramaturgo que nos contou uma história a nós que às vezes também nos vamos esquecer. Eu agora vou dar a palavra ao professor Sobrinho Simões para talvez lançar um pouco desta ideia. A Paula também gostaria que falasse sobre esta rede, estes amigos que nós somos e queremos continuar a ser, e depois deixaria aqui o palco para o António Pedro Vasconcelos e para o António Roma Torres, para depois concluirmos este primeiro lançamento. Muito obrigado por esta oportunidade. Uma estrutura simpaticíssima e devo dizer que, para além do que a Paula fez em termos de ideia, etc., nós tivemos 3 pessoas aqui extraordinárias, que foi a doutora Celina Lopes, a doutora Angelina Esteves e o doutor Paulo Bento, que foram fundamentais para dar a isto uma estrutura a sério. E, portanto, a ideia foi usar como um pretexto para nós discutirmos, a partir de um livro, fazer uma conversa e, no fundo, fazer a mesma coisa que ele está a chamar a cidadania. É engraçado, porque nós temos esta coisa dos 3 Cs. Os Cs, para nós que vimos da ciência, são a cultura, a ciência e a civilização. Eu vou poupá-los a não meter esta coisa dos touros, porque a grande discussão dos touros é se os touros se é civilização ou cultura. Vamos esquecer dos touros. Mas, portanto, mas são ciência. Claro. Cultura, ciência, civilização. E quando nós começámos a discutir isto, porque a Paula está interessada e ela vai depois discutir um bocadinho nisso, a ideia de como é que nós podemos mudar a área da saúde. Nós na saúde também temos 3 coisas, 3 Cs, que são curar, controlar e cuidar. E cada vez mais a gente acha que cuidar não é compaixão, embora também seja necessário, é evidente que a compaixão é crucial. Mas nós cada vez mais o que vamos ter é que cuidar no sentido do care, a ética do care anglo-saxónico. Eu e o Manel somos colegas da faculdade e é saúde, e como eu sou pediatra, aposentada, claro, para mim há muito interesse na saúde das crianças e tenho também muito interesse, talvez um pouco agora egoisticamente, na saúde dos idosos, de maneira que tinha uma série de ideias, porque eu moro em Edimburgo e sou residente em Edimburgo, mas passo agora mais e mais tempo aqui em Caminha, onde
passo cá muitos meses e gosto muito de estar cá, o meu marido também gosta muito de estar cá. Mas já nesse sentido, a doutora Angelina pôs-me em contacto aqui com a Liliana, tivemos uma reunião muito interessante em que falámos de várias coisas. Tenho o prazer de dizer que Caminha já faz muito em relação à saúde e devo dizer que Caminha já faz muito em relação à cultura. Isto é apenas, é um extra, é dar um pouco mais. De certa maneira também tenho uma relação com a Caminha muito forte, porque durante muitos anos passei aqui férias, entre Caminha, Moledo, por aqui. E ainda há pouco tempo voltei cá, e é uma terra que gosto muito. E por outro lado também estou completamente sintonizado com aquilo que apresentou como sendo os vossos projetos, nomeadamente a existência de uma biblioteca, porque eu acho que é o grande desafio que nós temos para frente, é fazer com que as novas gerações não deixem de ler, o livro não desapareça. Não sei se sabem, mas uma das causas da decadência do Império Romano foi a quebra da leitura, das bibliotecas, etc. É um índice, não será uma causa, mas é uma coisa que se liga a isso, e eu espero que as novas gerações não se desliguem. Eu tenho filhos, netos e agora até um bisneto, e é uma das minhas grandes preocupações, é conseguir que eles não percam o amor pela leitura. Portanto, é uma excelente iniciativa com a qual eu me identifico. Agora, em relação a ter dito que eu sou a pessoa indicada, não sou. Sou e vou explicar porquê. Aliás, o António Roma Torres esteve em Lisboa e falámos, fomos almoçar, e ele tentou convencer-me e convenceu-me a vir aqui, e eu pus bastante resistência. Não porque não tivesse todo o prazer em vir aqui, por ele, pelo livro, por Caminha, mas porque eu não me achava à altura. E não acho, eu vou explicar porquê. Porque duas razões. Uma é que eu não domino, nem de perto nem de longe, os conceitos, nem a terminologia, nem as técnicas do psicodrama. Para mim é uma coisa que eu comecei a perceber através do livro, mas é obviamente uma linguagem e uma prática que me escapa e que eu tenho dificuldade em compreender. E a segunda é que, apesar de eu ter visto quase todos os filmes do Woody Allen, eu, para vir falar do livro com pertinência e trazendo alguma coisa de novo, eu teria que ir rever os filmes do Woody Allen e confrontá-los um a um com aquilo que está escrito, quer dizer, e portanto eu disse, olha, eu vou dizer banalidades, vou dizer coisas e até posso confundir entre falar do Woody Allen e não falar do livro, porque são duas coisas diferentes. Bom, eu acho que há autores que são digamos assim, que são um terreno fértil e muito cativante para um analista, uma pessoa que seja crítico de cinema, que quer ir mais longe e mais fundo na obra do autor e perceber, digamos, os temas, as obsessões e a evolução, a forma como ele lida com eles, etc. E outros que são menos propícios a isso. O Hitchcock, o Woody Allen, o Bergman, o Minnelli, o Hawks, o Ford, etc., sobre os quais pode escrever mil e uma coisas, mas que são o que são, e os próprios personagens são o que são. Não têm, digamos assim, nada mais, são o que são em ação, não é? E há outros autores que são mais propícios, e o Woody Allen é de facto mais propício. Por outro lado, o Woody Allen, eu reparei que ele fez praticamente um filme por ano, ou seja, não falhou. Há um ano em que ele não filma, não sei porquê, mas praticamente um filme por ano, o que é, por um lado, uma inveja. Por outro lado, obviamente, ele tem uma obra vastíssima, e por outro lado é revelador, a meu ver, de uma coisa muito importante, é que é a relação do autor com a sua obra, ou seja, o lado catártico que fazer filmes ou escrever livros tem para um autor. Eu desde muito novo achei que a ideia do amor, ou seja, a ideia romântica do amor, foi devastadora, porque os românticos acreditaram e fizeram-nos crer na ideia de que o amor era uma coisa que, no fundo, é muito mais complexa do que aquilo que os românticos fizeram dela. Porquê? Porque os românticos, no fundo,
eram românticos, batiam-se pela emancipação da mulher, grande paixão, enfim, liberdade de poder amar e ser amado, essas coisas todas. Ora, uma coisa que é interessante no Woody Allen, no primeiro do que eu vou falar, que é o primeiro grande filme dele, claro, o Annie Hall, é que o Woody Allen tem a percepção desde o princípio, uma percepção que eu tenho também desde muito novo e que mal ou bem também passa nos meus filmes e ao longo da minha vida, das minhas formas de olhar e ver o mundo e de interpretar, enfim, que é a ideia de que no amor convivem coisas muito diferentes e até que dificilmente se coincidem. Digamos, no caso em que elas coincidam, aí podemos sim falar de uma forma de amor perfeita, mas que, como tudo o que é perfeito, é dificilmente alcançável. Essa idealização do amor veio trazer muitos traumas às pessoas, sobretudo a partir do momento em que houve uma libertação, digamos, sexual, social, moral, religiosa, ou seja, deixou de haver constrangimentos para que as pessoas pudessem amar livremente. E, portanto, aquilo que faz a minha geração, e de certa maneira a geração da pílula, também a pílula, quer se queira, quer não, foi muito importante, foi confrontada com essa liberdade e com essa libertação. E essa liberdade, que era uma coisa reclamada com grande euforia, de repente cria problemas novos. E nós fomos confrontados, o Woody Allen, permanentemente, os personagens do Woody Allen são permanentemente confrontados com uma série de contradições e de perplexidades. E isso é uma coisa que eu acho que atravessa a obra do Woody Allen sempre. O que é que há de diferente no Annie Hall e no Match Point? Eu considero que são duas obras-primas. E eu escolhi bem, porque há outros filmes dele que eu francamente não gosto. O Annie Hall é um filme, e eu vou dizer isto sem nenhum sentido pejorativo, pelo contrário, datado. Ou seja, é um filme típico dos anos 70, da geração do Vietnã, da geração que veio a seguir ao maio de 68, enfim, e que está ligado ao novo cinema americano, ao Scorsese, toda essa Coppola, etc. E, portanto, é um filme muito, muito típico dessa obra, mesmo do ponto de vista formal, ou seja, as audácias que é ele falar para o público, o personagem interpelar pessoas na rua sobre a sua situação, etc. Portanto, há uma liberdade enorme na feitura do filme. Por exemplo, por outro lado, estão os tiques todos do ir à psicanálise, do ir ao cinema, não poder perder 2 minutos, da cinefilia, etc. Uma coisa, aquela cena famosa da bicha antes na bilheteira para ir ver o filme do filho do Orpheus, em que aparece o McLuhan. Quer dizer, tudo isso são coisas perfeitamente daquela época e brilhantes, extraordinárias. É um filme icónico nesse aspecto. O último não, o último é um filme intemporal. É um filme que podia ser um grande romance do Dostoiévski ou do Balzac. Um elemento que é muito importante no Match Point é o problema social e o problema no fundo aquilo tem uma inspiração no Dostoiévski, óbvio, mas também tem uma inspiração clara na tragédia americana e naquilo que derivou da tragédia americana, Place in the Sun, e mesmo o filme do Murnau, a Aurora, enfim, que são no fundo variações sobre esse tema. Ou seja, há um lado que não há no primeiro filme, que é o lado, digamos, na equação, digamos, que é o lado social. E, portanto, há essa componente, digamos assim, que intervém, digamos, nas puras relações amorosas, sexuais, etc. E é muito, muito curioso e é de mestre a maneira como ele trata a atriz, Scarlett Johansson. Se repararem bem, o primeiro encontro é absolutamente, quer dizer, qualquer espectador fica rendido. Ela é uma mulher vulgar, de jeans, com o cabelo apanhado, e tem reações completamente vulgares, pequeno-burguesas de sobrevivência, etc. Bom, que chocam exatamente com aquilo que é um dos dilemas dele, não é? Que é o problema de ficar com quem lhe dá prazer e com quem ele tem desejo, não é?
e bom sexo, mas que irá perturbar aquilo que é a sua ascensão social e o seu conforto, etc. O que me identifica muito com o Woody Allen é precisamente essa preocupação em relação ao desfazer, ao desmoronar da ideia romântica do amor, e de perceber que no amor o amor é muito mais complexo e que o amor, o verdadeiro amor, a palavra amor é para mim a definição do São Paulo na Epístola aos Coríntios. Isso é que é o amor, que é no fundo o amor de uma mãe para um filho ou de um pai para um filho, e que não há igual, e que em alguns casos, em determinadas histórias de amor entre casais de dois sexos ou do mesmo sexo, pode atingir, digamos, esse patamar em que todas essas coisas se conjugam e se harmonizam. Mas a grande descoberta digamos assim, da modernidade e das gerações mais modernas e que, digamos, entre as duas guerras, que se traduziram em obras escritas, cinema, teatro, etc., foi de facto um tipo que uma geração conquistou a liberdade em relação ao amor e de repente defronta-se com todos os novos problemas que essa liberdade traz. E portanto, eu acho que o Woody Allen dá isso como poucos. Mas cá estou eu a falar do Woody Allen, em vez de falar do António Roma Torres, e que o livro do António Roma Torres analisa. Eu termino voltando ao princípio. Eu não tenho capacidade, não pude ver os filmes todos, e porque também vendo os filmes, provavelmente a linguagem e a terapia que está ligada de facto ao psicodrama seriam para mim mais fáceis de entender, mas não estou de facto à altura de entrar nesse jargão e nessa interpretação. Mas de qualquer maneira é um trabalho notável que eu agora ao longo dos anos vou digerir como deve ser. Muito bem, Muito obrigado. António Pedro, muito obrigado. E agora fazendo esta ponte com o António Roma Torres e Allen, que está sempre a amar e ama aquele e ama muito e é o amor. O António Pedro não gosta nada de usar muito a palavra amor, não é muito propenso a isso. Não, mas pelas razões que eu expliquei. O amor para mim é uma coisa sublime. Mas nos seus filmes não é Não, eu não propriamente... gosto. Aliás, há o único filme cujo título eu não aprovei e acabei por ter que aceitar, é um filme que se chama Amor Impossível. Amor Impossível. Apesar do título corresponder àquilo que de facto o filme é, eu não gosto, como não gosto, por exemplo, nunca escreverei um diálogo em que um personagem diz ao outro amo-te. Amo-te, há maneiras de dizer amo-te no sacana, por exemplo, isto talvez. Isto já sou capaz de dizer. Mas há muitas maneiras de dizer amo-te sem ser... Por isso, e acho curioso isso, porque tem tudo a ver com o que ele acabou de dizer, mas ao contrário, o Woody Allen que é bem mais pródigo na utilização. Este é um livro que eu quis escrever sempre. Eu já podia ter escrito este livro, não desta maneira, com certeza, por todas as razões, há 20 anos, ou se calhar há 30, porque há muitos anos que eu ando filado no Woody Allen e na questão do que o Woody Allen tem a ver com o psicodrama. Acho que não é por acaso que eu vejo, sempre vi nos filmes do Woody Allen, todos praticamente, eu estava a ver os filmes e estava a dizer, isto é mesmo, o homem... O que quer dizer também outra coisa, é que o psicodrama, como a psicanálise, como uma série de outras teorias dentro da psiquiatria e da psicologia, são, ou existem na realidade. É por isso que eu também tentei, convenci o António Pedro, mas não convenci totalmente, porque ele não fez totalmente o que eu gostava que ele fizesse, que era não ter tanto respeito pelo psicodrama e dizer assim que é para isso mesmo, é quem é que quer saber, e ver se concorda, se não concorda com o que lá está escrito, isto não, há autoridade, e dizer, não, mas há aqui uns senhores que se dedicam a isto e portanto sabem qualquer coisa, ou isto é capaz de ser entendível por toda a gente e pela experiência de toda a gente, e diz assim, pronto, isto está, estou convencido, é capaz de ser assim, mas é capaz de ser assim sem excluir outras possibilidades que toda a realidade tem. O livro também é um bocadinho para que não haja tanto respeito, nem pelo Woody Allen, nem pelo psicodrama, nem por mim, porque o que eu sinto é que as pessoas ficam um bocado intimidadas com o livro, dizem assim, mas este tipo sabe, leu tudo, e eu estava aqui a ouvir o António Pedro Vasconcelos e estava já a tentar recordar-me dos filmes que ele estava a falar, porque também não tenho a certeza o que é que me lembro de cada uma destas coisas, portanto, e eu tentei,
ou melhor, eu gostava de ter escrito este livro várias vezes. Cheguei uma vez a propor como título para uma comunicação num congresso de psicodrama internacional, mas não me aceitaram o trabalho, devem ter achado que era esquisito. Não era por Woody Allen naquela altura ser mal visto, que isto ainda era antes da separação dele da Mia Farrow. Mas esta ideia sempre me perseguiu. Mas agora que escrevi, eu gostaria que o livro, a quem o lesse, assim, desabridamente, até eventualmente sem conhecer nada disto, nem do Woody Allen, nem do psicodrama, nem de mim, nem de nada, que visse as histórias que lá estão, as histórias dos filmes, as histórias do psicodrama, as histórias da psicanálise, as histórias da psiquiatria e de certa maneira está lá também aquilo que eu como psiquiatra fui sendo, isto é, a gente vai sempre mudando e eu se calhar acho que ainda estou a conseguir mudar alguma coisa e portanto, no fundo é isso que eu tentei transmitir, é como é que toda esta vivência que eu tenho tido com os filmes e com a saúde mental se me questiona também como é que eu posso contar estas histórias, também a história do psicodrama e também aqui que suponho que não está ninguém da área do psicodrama, eu posso dizer que isto também é uma provocação para uma forma dogmática que em Portugal e no resto do mundo muitas pessoas têm de serem psicodramatistas, levam ouvem, e quase tudo na vida nós funcionamos assim, sabemos de ouvir uma série de coisas, inclusive da faculdade, da medicina, não sei o quê, muito do que sabemos é uma coisa, não sabemos bem porque é que sabemos, não podemos também saber tudo, é tal coisa, também não eu tenho dito muitas vezes que nós não sabemos o suficiente para fazermos aquilo que fazemos, de uma forma geral, devíamos saber mais, mas tem que ser feito por pessoas que ainda não sabem tanto. Eu sou um especialista de cancro. Percebem que estas coisas da mente as coisas da mente mas eu gosto muito, eu gostei muito do livro, mas porque aprendo sempre com ele, mas o que eu aprendo sempre e aprendi com ele eu aprendi com 3 ou 4 das tuas peças, mas porque ele é um detalhista e és um tipo que ensinas e tem esta preocupação e eu também às tantas também achei muita graça, mas sempre reparem, vou já dizer o seguinte, é que eu depois, para mim, eu gosto de tratar pessoas e eu estou a ler o teu livro e eu percebo a etiologia, a etiopatogenia, não percebo como é que há solução para aquela porcaria. Percebem? Quer dizer, este é o meu problema. E a minha vida é arranjar uma coisa para resolver. E eu estou a contar isto pelo seguinte, porque eu achei muita graça ao António Pedro pelo seguinte. Eu, em 2006, tive 2 meses com o meu filho mais velho, em Kansas, e em casa de um gajo serbo-croata que era maluco pelo Woody Allen, como eu era maluco pelo Woody Allen, como o meu filho que tinha 22 anos também era maluco pelo Woody Allen. E a gente todos os dias íamos, na altura que íamos aqueles, a gente alugava alugava-se os CDs, não sei se chamam CDs, DVDs, e todos os dias víamos, e depois tínhamos um questionário para ir ao gajo melhor que responde, e eu vi durante 2 meses, eu vi não sei quantos, 30, ou não sei, uma quantidade. E ele tem graça, ele ter falado no Woody Allen e no Match Point, que eu estou de acordo consigo, que são 2 coisas extraordinárias. Mas o que é que eu sempre achei, eu se calhar é uma burrice minha, mas o que eu achei, durante anos, eu andei a envelhecer com o gajo. E portanto eu via os filmes e via o gajo. Era eu. Não me adiantava a ponta do chaveiro porque era como eu. Que era mais esperto. Era um judeu mais a senhora e tal. E eu de repente, e achei graça que é o Match Point, em que ele passa a ser intemporal, mas se calhar porque é tão velhinho que se é fini. Se é fini. Sim. Mas você percebe? Sim, mas não quer dizer que tenha piorado. Não, seguramente. Mas deixa de ser uma figura que você se identifica com o gajo. Percebe? Sim. Sabe o que quer dizer? Sim. Até porque ele também é um dos filmes em que ele não aparece, não é? Claro. Começa no fim também já.
Porque depois, todas as coisas, ele disse já isso muitas. Ele está tudo cheio de graças. Nós, por exemplo, lá em nossa casa temos sempre aquela graça que é quando eles estão a conversar uns com os outros, vocês não se aflijam, não pensem que eles estão a pensar pensamentos. O que eles gostam é dos fluidos, coisas muito básicas. Mas tudo isso era quando ele era novo. Depois o homem deixou. E eu, que se calhar acho menos graça, achava mais graça, mas se calhar porque eu próprio envelheci. Percebem? Quer dizer, e também agora já não tenho solução, gaita. Não há psicodrama que me resolva. Mas terapia, a terapia, percebe? Porque ele, o que eu acho espantoso é que eu percebo é a etiopatogenia. O sentido do humor, eu acho que é um aspecto muito importante da terapia e da saúde mental. Não é uma coisa que os psiquiatras e os psicólogos falem muito, até porque muitas vezes as pessoas têm ideia que o sentido do humor pode ser agressivo, pode ser patológico, pode ser sinal de alguma coisa, não é? A ideia freudiana sobre isso tem muito que ver com isso, não é? E portanto nem sempre se trabalham estas coisas, mas de facto a gente conseguir rir-se de nós próprios e rir-se dos outros se nos rimos de nós próprios é de facto uma forma de conseguir solução para estas coisas, porque o problema é que não há mesmo solução. Não, ao contrário do cancro, não sei se do cancro também são, mas enfim. Mas é mais fácil. Pá. Mas a solução é que a vida. E trata-se de como é que se vive. Portanto, e o que eu aprendi no cinema, e tentei como psiquiatra funcionar assim, é não entrar tanto naquilo que... Isso tem que ver um bocado com a ideia do amor romântico também, que é esta ideia que é romântica, do romantismo, a ideia de que nós sabemos como é que nós somos, temos um figurino psicológico. Eu muitas vezes a discutir casos com alguns colegas e pessoas mais novas que gostam de me ouvir sobre essas coisas, acham que vale a pena. Eu contesto muitas vezes muitas hipóteses que eles colocam, dizendo, mas isso é do cinema, quer dizer, isso não é saber, no sentido de é uma coisa, e o cinema tem muito que ver com uma coisa que também é muito importante nestas coisas todas, e é importante para nós encontrarmos solução para a nossa própria vida, que é a verosimilhança. O António Pedro Vasconcelos falou do Rossellini, que era das referências principais dele, embora no cinema do António Pedro Vasconcelos não se havia do cinema do Rossellini em certa medida. Mas a questão era, o neorrealismo o mostrar como o que é verdade não era o que o cinema estava a mostrar em determinada altura, mas o neorrealismo também não é uma verdade. Também é preciso haver outro que vai encontrando outras formas de mostrar. E é com esta fluidez da vida que nós temos que lidar. Hoje em dia nós metemos isto tudo no interior de nós próprios e não somos teatrais, vivemos dentro da cabeça estas coisas todas e achamos que temos aquilo. E eu achei que não era isso bem que... Também se calhar não sei, também às vezes embirra um bocadinho com a chamada medicina baseada na evidência. Ui, pá, opa. Se calhar não é coisa a funcionar. De maneira que isto é mais ou menos o que eu tentei foi mostrar. Mostraste muito bem. O livro fala se calhar mais sobre mim do que como tudo. Se calhar os filmes do António Pedro Vasconcelos também falam mais sobre ele, e estas charlas do Manuel Sorrinho Simões também, ele presidente da Câmara não sei bem, e não assisto muito, não sei. Mas eu fiquei muito contente porque é o livro que eu gostava de ter escrito. Exatamente. É exatamente o livro que eu gostava de ter escrito. Agora já está escrito, já me começa a começar um bocadinho. Mas você se calhar é a pessoa que eu conheço em Portugal que tem mais... Eu tenho mais ternura e espanto pelas mulheres. Você mostra mulheres do caraças. Não. Um gajo que não acha graça. Mais do que isso. Professor, mais do que isso. Eu creio que o António Pedro não mostra só, ele transforma, quer dizer. Vamos lá ver. Não, é verdade. Figuras como a Soraya Chaves, que são mulheres indiscutivelmente bonitas, o que o António Pedro fez com a Soraya Chaves foi, esta palavra não existe, mas vou usar, indivá-la.
ela é tão deslumbrante que as pessoas, muita gente só viu esse lado do filme, é uma coisa que me custa. E depois fiz 2 filmes com ela, onde fiz questão e disse sempre, o máximo que vou mostrar de ti é o ombro e o tornozelo, porque não, mesmo que haja ocasião para isso, não vou, porque senão vão dizer, lá estás tu a... Não, ela é uma excelente atriz, é uma grande atriz. Agora, há uma coisa que é assim, eu sempre pensei que, quer dizer, um ator é tanto melhor quanto melhor for o papel. Eu costumo dizer que a gente começa a dirigir os atores quando escreve o argumento e quando escreve os diálogos. Um argumento em que o personagem seja rico, seja forte, seja complexo e seja lógico, mesmo nas suas contradições, ajuda imenso o ator. Se o papel for fraco, for incoerente, não há ator que resista. O Roma Torres escolheu não fazer um livro cronológico, mas fez um livro temático, não é? Utilizando uma linguagem, que é a linguagem do psicodrama, que tem aqui no glossário 7 páginas de termos e, portanto, o livro é um livro organizado em função daquilo que é o psicodrama e as fases do psicodrama, enfim, e portanto os filmes não respeitam, digamos assim, a evolução cronológica, o que é obviamente muito mais interessante do ponto de vista daquilo que o Roma Torres nos quer dizer, com a sua experiência e com a sua maneira de ver, mas por outro lado há uma outra leitura que tem que se fazer do Woody Allen, que é precisamente essa de como é que ele envelhece, como é que ele vai lidando com os mesmos problemas, porque isso é outra coisa que eu acho que é, hoje em dia se tornou, que é uma barbaridade, e não sei como é que se luta contra isso. É assim, o Woody Allen é um autor, o Hitchcock é um autor, ou seja, nós podemos pegar no Woody Allen e reconhecermos um filme do Woody Allen, mesmo que ele não seja o protagonista, um filme do Orson Welles, um filme do Rossellini, etc. E isso é que são os autores, e sobre esse é que é interessante, como no teatro ou como na literatura. O Balzac era um autor, o Dickens era um autor, o Tolstói, enfim. E portanto é interessantíssimo nós analisarmos a obra dele e ver como é que ele foi lidando com as suas obsessões, não é? E hoje só se fala de cinema de autor e deixou de haver autores. É um paradoxo, porque o que hoje se fala, que diz que é cinema de autor, é um absurdo. Hoje diz, há cinema de autor e cinema comercial. Mas isto é uma coisa, onde é que a gente mete o Chaplin, então? Ou onde é que a gente mete o Capra, onde é que a gente mete o Hitchcock, onde é que a gente mete o Fellini, onde é que a gente mete os grandes autores da história do cinema? Quer dizer, é um absurdo. Autor é alguém sobre o qual é possível escrever uma obra com vários volumes, porque a gente olha para um filme dele, pode ser pior, melhor, conforme as circunstâncias, conforme os meios, porque o cinema é uma coisa complicada, porque depende do dinheiro, tem muitas variáveis, enfim, não é tão livre como um escritor, um poeta, um pintor, enfim. Mas mesmo assim nós olhamos para os filmes e vemos que há um autor por trás. Quando a Cinemateca decidiu comemorar uma homenagem com os meus filmes, perguntou-me quem é que tu querias para vir animar o debate e falar dos teus filmes, e eu pensei imediatamente no Roma Torres. Porquê? Porque para grande pena minha, eu há 30 anos para cá que até hoje não aprendi uma linha com um crítico, ou seja, nenhum crítico me ajudou a ver um filme de outra maneira, nem os meus próprios. Eu gostava imenso que os críticos me ajudassem a ver os meus filmes, dizendo mal ou dizendo bem, não me ajudaram nada. Eu sei mais sobre os meus filmes do que eles escrevem, e sobre os outros filmes não me ensinam nada. Bom, e não é por acaso que são esses mesmos críticos que hoje em dia falam no cinema de autor como uma coisa, no fundo é a falta de cultura e de memória, não sabem o que foi de facto o cinema de autor. E o Woody Allen, como muitos outros, é um autor, e esse trabalho o Roma Torres faz muito bem. Porque eu lembrei-me dele, porque lembrei-me que eu tinha escrito um livro chamado Os Anos Gulbenkian, que era um livro de referência ainda hoje, que me ajudou inclusivamente a mim a perceber melhor algumas coisas que eu fazia. Outras eu posso ser surpreendido e não estar muito bem de acordo e tal, mas quem sou eu? Porque os filmes ultrapassam-me, não é? E portanto é sempre possível fazer uma interpretação, justificá-la,
de coisas que eu não me apercebi, e ainda bem, porque senão também perdia a espontaneidade, não é? E depois há outra coisa de que ele falou, que é, e que eu gostaria de acrescentar qualquer coisa, porque é uma convicção minha, que é o de as pessoas irem descobrindo coisas que não sabiam. Ora bom, eu acho que as pessoas nunca descobrem coisas que não sabiam. As pessoas só descobrem coisas que já sabiam. O problema é que não sabiam que sabiam. Que é uma diferença abissal. Realmente, o cancro e as doenças, o médico normal, as coisas em princípio têm cura, ou podem ter uma cura. No caso da análise dos comportamentos, as coisas não têm necessariamente cura, não é? Mas vou dizer mais, é que se tivessem cura, se calhar era uma chatice.